Olá, meu nome é Carla Mello, sou coordenadora e fundadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, fundadora do GLIC, que em 2004 era conhecido como GLIC Online. Sou colaboradora das equipes de diabetes do Hospital das Clínicas da UFM-USP e do Hospital Universitário Lauro Vanderlei da UFPB e tenho diagnóstico de diabetes tipo 1 há quase 48 anos. Né? Agradeço aos influencers Diabetes Brasil, em nome de Fabiana Couto, pelo convite para falar aqui com vocês sobre o processo de incorporação do análogo de insulina de ação rápida, do qual eu fui a coordenadora pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Quando toda essa história começou, muito provavelmente em 1975, quando tive o meu diagnóstico de diabetes do tipo 1. Naquela época fazia uso das insulinas de origem animal, insulina NPH e a insulina regular. Evoluí com diversas intercorrências agudas, como hipoglicemias noturnas, hipoglicemias graves, cetoacidose diabética, mas eu estou falando de um segmento que foi feito no século passado. Né? Então, nesse meio tempo, o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1 evoluiu satisfatoriamente, né, com a entrada nos mercados, né, de insulinas melhores, os análogos de insulina de ação rápida, de ação prolongada, de ação ultra prolongada. Também a entrada de sensores de glicose, glicosímetros, né, sensores de glicose e até mesmo da bomba de insulina para tornar o dia dessas pessoas mais fácil, né? Bom, após, né, a minha vinda para São Paulo para fazer a especialização em endocrinologia, passei a ter um entendimento maior, né, sobre as terapias disponíveis para pessoas com diabetes e passei a ter também um maior interesse pelas políticas públicas. No período entre 2007 e 2012, fui gerente médica da Novo Nordisk, da subárea de diabetes, onde ali eu pude entender melhor sobre processos não de incorporação como um todo, mas da avaliação farmacoeconômica que precisa ser realizada para que os medicamentos se provem, né, com custo-benefício suficiente para ter a sua incorporação pelo Ministério da Saúde, pela Conitec, por exemplo. Né? Em 2014, o amigo Dr. Walter Minicucci me convidou, né, para participar na sua gestão da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas quando ele me ouviu falar que o departamento no qual eu queria participar e ajudar seria o departamento de diabetes tipo 1, ele me disse que o departamento de diabetes tipo 1 já tinha muitos participantes e que eu podia escolher um outro departamento para participar, né, para fazer parte. Bom, nessa época, como já havia questões mal resolvidas em relação ao diabetes tipo 1 em saúde pública, eu solicitei então que fosse fundado o Departamento de Saúde Pública. Isto foi em 2014 e desde essa época, que já está quase completando 10 anos, eu participo e coordeno desse departamento, né? Que nasceu com o intuito de melhorar a qualidade de vida, o acesso e a atenção, de uma maneira em geral, às pessoas com diabetes em nosso país. Na época, era do nosso conhecimento, né, que o controle glicêmico de pessoas com diabetes tipo 1 era muito inadequado em nosso país. A hemoglobina glicada média de adultos com DM1 era em torno de 9,1 e a hemoglobina glicada de crianças com diabetes do tipo 1 era 9,4. Além disso, nós tínhamos o conhecimento também da heterogeneidade que havia nos tratamentos dispensados para pessoas com DM1, né, em nossa saúde pública, de acordo com a classe social e a região do país onde essas pessoas residiam. Né? Bom, isso é incompreensível, né? Somos todos iguais, todos temos o mesmo diagnóstico, no entanto, nós temos formas
completamente diferentes de se tratar. E a equidade no tratamento do diabetes tipo 1 em nosso país não era e ainda não é respeitado, né? Quando a gente se refere à equidade, a gente se refere a que as pessoas tenham os tratamentos que necessitam para ter uma melhora do seu controle glicêmico, né? E não o tratamento que desejam ter. Bom, o nosso interesse, né, na fundação do departamento, especificamente em relação ao diabetes tipo 1, era melhorar o controle glicêmico destas pessoas, não havendo, então, tantas diferenças entre classes sociais e regiões do nosso país, melhorar, né, a vida de todos com diabetes tipo 1 em nosso país. Nós, então, configuramos um processo de ação. Aqui eu já agradeço a colega do Ministério da Saúde, que na época, em 2014, logo após a criação do Departamento de Saúde Pública, nos informou, né, que estava havendo uma consulta pública relacionada à incorporação de análogos de insulina de ação rápida e análogos de insulina de ação prolongada. Nesse momento, a solicitação de incorporação havia sido feita para pessoas com diabetes tipo 1 e pessoas com diabetes tipo 2. Né? Houve uma consulta pública sobre essa solicitação e nós respondemos com o que havia de mais evidência na época, relacionados principalmente às pessoas com diabetes do tipo 1, porque não havia ainda, né, um conjunto de informações robusto o suficiente para que nós conseguíssemos incorporar para os análogos de ação prolongada. Essa consulta pública ela foi negada, né, de todos os análogos, tanto para tipo 1 como para tipo 2, e nesse momento nós optamos, né, por fazer uma solicitação de incorporação do análogo de insulina de ação rápida para pessoas com diabetes tipo 1. Naquele momento nós pensávamos, né, em iniciar essa incorporação por crianças e adolescentes com diabetes em nosso país. Né? Então, levando-se em conta, né, os critérios para a tomada de decisão na incorporação de novas tecnologias em saúde, nós tínhamos que comprovar a segurança e a eficácia através da análise de ensaios clínicos e uma revisão sistemática da literatura. Nós tínhamos que avaliar a efetividade e, principalmente, o custo-efetividade das terapias que são submetidas à incorporação no Ministério da Saúde. Aqui nós tivemos a ajuda, a parceria de uma grande amiga, Luciana Bahia, né, que é especialista em avaliação econômica, e foi com quem essa incorporação foi dividida em todas as fases deste processo, né? Bom, conduzimos uma revisão sistemática para comparar, né, então, esses critérios, né, de eficácia, segurança, comparando os análogos de insulina de ação rápida, daí nós unimos os 3 análogos que haviam disponíveis na época, Asparte, Alispro e a glulizina, versus a insulina humana regular. Então, foi feita a revisão da literatura e avaliado quais eram os benefícios, né, que os análogos de insulina de ação rápida podiam oferecer em comparação à insulina humana regular. Bom, vimos diversos estudos comparativos entre esses 2 grupos, né, insulina humana regular e os análogos de ação rápida, e o que nós fizemos nessa revisão sistemática foi mudarmos um pouco os objetivos, né, da revisão sistemática, objetivos primários e secundários. Então, os objetivos primários que nós elegemos como sendo os mais indicados para serem objetivos primários, né, do ponto de vista de eficácia, nós avaliamos como fica o controle da glicemia pós-prandial em uso dos análogos de ação rápida e em uso da insulina humana regular. O outro critério, o outro objetivo primário elencado para essa revisão sistemática foram as hipoglicemias, né? Então, vejam que nós tocamos nos principais pontos. Para que é indicado um análogo de insulina de ação rápida, né? Ele é indicado
para termos o melhor controle da glicemia pós-prandial e, com isso, termos também melhora da hemoglobina glicada. Mas, né, quando a gente pensa em segurança, o critério que deve ser avaliado é a presença das hipoglicemias. Qual a frequência que esses diferentes tipos de insulina geram em relação à frequência de hipoglicemias, principalmente as graves e noturnas, né? Que são aquelas hipoglicemias que mais incomodam a nós que temos diabetes, mas também aos familiares de pessoas com diabetes. Nós tivemos nessa revisão sistemática uma redução de 45%, um risco reduzido em 45% do desenvolvimento de hipoglicemias noturnas e de 32% do risco de hipoglicemias graves, com uma redução da hemoglobina glicada que não foi tão intensa, foi em torno de 0,13, se não me engano, mas quando foi justificado, inclusive nas meta-análises, na discussão da nossa revisão sistemática, que uma terapia que reduz as hipoglicemias, óbvio que ela vai elevar o nível, a média das glicemias, porque aquelas mais baixas foram reduzidas, né? Então, mesmo com uma redução pequena, significativa estatisticamente, mas pequena do ponto de vista clínico, nós conseguimos, né, demonstrar à Conitec que essa insulina realmente melhora o controle glicêmico e a qualidade de vida de pessoas com DM1. Aí veio uma outra dúvida, se nós tentaríamos a incorporação para adultos ou apenas para crianças. Durante a revisão sistemática, era tão restrito o número de artigos envolvendo crianças e adolescentes com os análogos de ação rápida versus a insulina humana regular, que nós vimos que não havia diferenças estatísticas em termos de hipoglicemias e controle pós-prandial e mesmo de hemoglobina glicada. Juntando as crianças, adolescentes, aos estudos, né, com adultos, aí sim nós encontramos esses benefícios que eu comentei com vocês anteriormente. Foi aí que foi finalizado, né, a revisão sistemática com esse foco de incorporação, mostrando os benefícios dos análogos de ação rápida versus a insulina humana regular para todas as pessoas com diabetes tipo 1. Na sequência, minha amiga querida Luciana Bahia fez a análise econômica quando foi demonstrado o custo-benefício da incorporação dessas insulinas, dos análogos de ação rápida e de ação prolongada, principalmente para aquelas pessoas com diabetes tipo 1 que apresentam hipoglicemias graves e noturnas, que são impeditivas, né, de uma boa qualidade de vida e também de uma boa adesão ao tratamento. Então, desta forma, nós demonstramos a eficácia, a segurança e depois as vantagens, né, do ponto de vista da análise econômica. Tá? Na sequência, a Luciana Bahia também foi a responsável, né, pela análise do impacto orçamentário, que mostrou que essa incorporação era sim factível, né, para os recursos do Ministério da Saúde da época. Como foi que evoluiu essa solicitação de incorporação? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa solicitação de incorporação, sim, ela foi feita pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mas sempre com o apoio de diversas instituições parceiras, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ADJ Diabetes Brasil, a ANADE, a FENADE e, na época, a Sociedade Brasileira de Diabetes também, né, juntou-se ao nosso time solicitando essa incorporação e subscrevendo esse documento, né? Do ponto de vista cronológico, né, essa solicitação de incorporação ela foi feita em maio de 2016, foi submetida à consulta pública em setembro de 2016 e em 12, né, dezembro de 2016, nós recebemos
da Conitec um parecer desfavorável à incorporação do análogo de insulina de ação rápida, né? Então aí foi iniciado uma discussão, conversas com os membros da Conitec para que eles entendessem o sentido dessa solicitação de incorporação. Inclusive participei de reunião no Ministério da Saúde, onde tive a oportunidade de falar sobre o que é uma hipoglicemia grave, o que é uma hipoglicemia noturna e de como elas comprometem, né, a nossa qualidade de vida, a nossa produtividade, a felicidade, né, de uma maneira em geral. Em fevereiro de 2017, houve a recomendação da Conitec favorável à incorporação dos análogos de insulina de ação rápida, né, para todas as pessoas com diabetes tipo 1 que apresentassem hipoglicemias noturnas, mais que uma por semana, e hipoglicemias graves com a apresentação, né, de um atendimento em algum pronto-socorro, ou mesmo com níveis de glicemia capilar inferiores a 54 miligramas por decilitro. Então, dessa maneira, né, o análogo de insulina de ação rápida foi incorporado no SUS para as pessoas com diabetes tipo 1. O que houve ainda, né, depois da incorporação, o Ministério da Saúde adquiriu as insulinas, mas não houve a aquisição das agulhas para aplicação dessa insulina utilizando caneta. Essa era a primeira também aquisição pelo Ministério da Saúde das canetas de aplicação de insulina e havia a necessidade das agulhas, né, para aplicação com esse dispositivo. Então, em outubro de 2017, as agulhas também foram adquiridas e nós pudemos passar, né, a dispensar esse medicamento tão importante, né, que reduz de maneira tão expressiva as hipoglicemias graves e noturnas em pessoas com diabetes tipo 1. Na sequência, ainda houve um fato que eu considero bastante importante. A Sociedade Brasileira de Diabetes foi convidada a participar da elaboração do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de diabetes tipo 1, né, que nós chamamos de PCDT de DM1, e nós conseguimos participar dessa elaboração, né? Tem um anexo onde se detalha, né, como devem ser calculadas as doses de insulina, tanto de ação basal, né, as basais, como de ação prolongada, e desde então nós vemos contribuindo com o Ministério da Saúde no sentido de fato, né, incorporar pontos que são importantes, né, no tratamento de pessoas com diabetes do tipo 1. Nós chegamos a sugerir, em nota técnica, a administração, a aquisição de agulhas em número suficiente para que as pessoas pudessem receber uma agulha por dia por insulina utilizada. Nós sabemos e foi dito que essas agulhas, né, elas são descartáveis e deveriam ser utilizadas em uma única aplicação, mas, né, não havia condições, que era o que era dito na época, e o caderno da atenção básica, lá estava escrito que a mesma agulha poderia ser utilizada em até 8 vezes. Então, nós sugerimos uma forma, né, de ter uma dispensação mais facilitada, mas também, né, de prover mais conforto nessa aplicação de insulinas, tendo em vista que não conseguiríamos uma agulha por aplicação, né, de insulina basal e as múltiplas aplicações de insulina bolus, né? Então, outra questão também importante que nós já discutimos com o Ministério da Saúde é o local de dispensação de todo o material que é utilizado por pessoas com diabetes. Vejam, a dispensação poderia ocorrer, ao nosso ver, poderia ocorrer na atenção primária à saúde ou no postinho de saúde mais próximo à residência da pessoa com diabetes tipo 1. Hoje se percorre uma verdadeira via crucis, né? É um local para retirada do análogo, para quem faz uso de análogo, uma farmácia municipalizada ou da atenção primária à saúde
para recebimento das tiras reagentes para a glicemia capilar. Então, vejam, e das insulinas humanas. Então, o paciente tinha que percorrer diversas unidades de saúde para conseguir, né, receber todos os medicamentos e insumos necessários ao seu tratamento. E, na sequência, temos contribuído de formas diferentes, né, quer seja em respostas a consultas públicas, quer seja na participação de grupos do Ministério da Saúde, criados dentro do Ministério da Saúde, como o GT, o Grupo de Trabalho sobre Insulinoterapia no SUS, até mesmo o Grupo de Trabalho da Iniciativa Hearts Brasil, e estamos disponíveis, né, como sociedade, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, para tentar, né, de todas as maneiras cientificamente comprovadas e possíveis, para melhorar o controle glicêmico de pessoas com diabetes. Chamo a atenção da importância da parceria, né, com pessoas que estão em diferentes áreas, como os participantes, né, das sociedades e entidades representativas de pacientes com diabetes e também entidades científicas, como é o caso da SBEM, da Sociedade Brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Temos parcerias com diversas outras sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, enfim, de mãos dadas, fazemos mais e muito melhor. Obrigada pela atenção de vocês e vamos à luta.